paz, meus irmãos. Aqui estamos nós, ainda de quarentena, em meio dessa pandemia. E, como sempre, queremos afirmar que nós estamos com muita saudade dos irmãos, muito desejo de estarmos reunidos no templo, adorando o Rei Jesus. E enquanto isso não passa, nós queremos deixar aqui uma palavra esse domingo para a meditação dos irmãos. E gostaria muito de dizer aos irmãos que não se inquieteis, acalme o coração, tudo vai passar. Só a palavra de Deus é que permanece para sempre. Eu queria muito dizer aos irmãos que várias mensagens eu tenho ouvido e vídeos acerca desse acontecimento com a volta de Jesus. E lógico que está muito ligado realmente. Mas eu tenho parado e me preocupado e pensado como vai estar, ou como vai ser a igreja pós-pandemia. Como isso me afetou, te afetou, o que isso me mudou, o que isso te mudou, o que isso nos mudou. Qual será a percepção da vida aqui na Terra e do reino pós-pandemia? Eu queria deixar para os irmãos uma palavra que está em Mateus, no capítulo 3, sobre a parábola do semeador, que diz assim, a partir do verso 3 do capítulo 13 de Mateus. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Outro nasceu, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra é bastante conhecida, irmãos. E eu queria, não na parábola em si, mas na expressão de Jesus que diz: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. E essa expressão, eu reparei que ela era repetida várias vezes na palavra de Deus. Várias vezes. E eu vou citar aqui algumas daqui a pouco para os irmãos. Ou depois eu vou explicar essa parábola, mostrando que essa semeadura, ela tem a ver com o reino de Deus, irmãos. E que isso vai explicando, aquela que caiu à beira do caminho, por exemplo, no versículo 19, ele falou: ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, veio o maligno e arrebata, e o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, por outro 60 e outro 30. O próprio Jesus acaba explicando essa parábola nos demais versículos. A minha aprovação, igreja, tem sido a questão: quem tem ouvido, ouça. Nessa parábola, Cristo ensina que há vários tipos de semeadura. O semeador semeia a semente, ela cai em vários lugares. E apenas em um lugar é que aquele que ouve, guarda a palavra, esse produz 100, 60, 30. E a minha questão é essa aprovação, Paulo. O que nós temos feito durante o tempo em que nós temos estado ouvindo a palavra da igreja, ou lendo, ou ouvindo mensagens? Quem tem ouvido, ouça. Parece algo meio redundante, mas todos nós temos ouvido. A grande questão aqui é no sentido espiritual. É aquele que ouve o sentido de entender e praticar. Por isso, a minha preocupação é
Será que essa pandemia, essa peste que está relatada lá no princípio de dores, nos pegou de surpresa? Será que ela foi uma situação em que nós sabíamos e causou um impacto maior do que nós esperávamos? Mas uma coisa é certa, todos nós nos sentimos fragilizados diante dessa situação. As maiores potências mundiais se dobraram diante desse vírus. E pela primeira vez, nós percebemos que um vírus pode causar muito mal, uma peste pode causar muito mal. E embora fosse profetizado por Cristo que isso aconteceria dentro de dores, parece que não estamos preparados para isso no sentido espiritual. O sistema não está preparado. A igreja deveria estar preparada para receber essa palavra e dizer, estamos vivendo aquilo que Cristo disse que viveríamos. Então não seria novidade para nós. E nós devemos estar preparados para isso. Para justamente, quando acontecer, nós teremos, não, nosso Cristo falou que isso ia acontecer. Então a minha preocupação é, o que vai mudar a nossa vida? Alguns pastores acham que não vai mudar muita coisa, não. Outros acham que será uma nova igreja. Na verdade, eu acredito que aqueles que servem ao reino de toda a alma e coração vão vivenciar daqui a frente momentos finais, e com muita intensidade, com muito zelo, com santidade. E outros vão continuar no sono da indolência. A grande preocupação é o que nós vamos fazer daqui para frente. Por isso que diversas vezes, Cristo fala sobre isso. Ele repete nos evangelhos paralelos, em Marcos 4:9, Lucas 8:8, né, falando sobre a lei de semeadura. Também fala em Mateus 11:15, né, quando Jesus tem um encontro com o discípulo João Batista, e repete a expressão, quem tem ouvido, ouça. Marcos 4:3, na parábola da candeia, que ele fala, quem tem ouvido, ouça. Marcos 7:16, né, quando ele tem um confronto com a tradição dos anciãos, ele fala, quem tem ouvido, ouça. Lucas 4:35, quando ele fala que se o sal se tornasse insípido ou sem gosto, né, para nada serve, quem tem ouvido, ouça. Depois Mateus 13, quando ele fala sobre a palavra do joio, ele fala que tem ouvido, ouça. Depois de Apocalipse, né, quando ele diz, do capítulo 2 até o 3, que fala sobre as cartas às igrejas da Ásia, várias vezes fala, quem tem ouvido, ouça. Depois Mateus 13:9, quando ele fala da besta que vai subir do mar, fala, quem tem ouvido, ouça. Ou seja, a Bíblia está nos chamando a atenção para nós pararmos de ser apenas ouvintes e não praticantes. A Bíblia nos chamando a atenção para que nós ouçamos de verdade, que nós venhamos aprender na palavra e que nós venhamos praticar essa palavra. Nós temos ouvido várias mensagens o ano inteiro, de várias maneiras, seja no culto presencial, seja, né, por vídeo, seja, né, pelo WhatsApp. A grande questão é que nós não estamos praticando aquilo que nós temos ouvido. Isso coloca a nossa vida em risco. Então eu gostaria de duas coisas nós passo a pensar nessa noite. Primeiro, o que é que temos feito com aquilo que temos ouvido do Senhor nas pregações? A segunda coisa, quem serei eu e quem será você pós-pandemia? O que é que vai realmente mudar na sua vida? A primeira coisa é que se você ouve e não pratica, você está enquadrado ali no Tiago, né? Que você é como onda do mar, que vai e volta, né? E a outra coisa é que não praticando, certamente nós não vamos mudar após a pandemia. O meu desejo é que a igreja saia mais forte na oração, mais forte na comunhão, mais forte, né, na ajuda aos necessitados, mais forte na doutrina bíblica real. Mas a questão hoje é nós pararmos para pensar nesse aspecto. Eu preciso que todo esse acontecimento me mude para melhor. E melhor que eu falo em relação ao reino de Deus. Que essa situação me balance de verdade, me deixe constrangido, preocupado, mas no sentido
de que eu preciso melhorar em relação à palavra e ao reino de Deus. Eu preciso entender que eu sou extremamente frágil, que esse vírus certamente é uma realidade, é sério, mas junto com o vírus veio o medo, veio a angústia, virá desemprego, virá fome, ou seja, o caos já se instalou. A grande questão é que como é que o cristão passa por esse caos? Se eu passo a firmar na palavra, eu vejo como bênção. São sinais se cumprindo, anunciando a volta de Jesus e eu me preparando para voltar ou ir para o lar eterno. Se eu não cumpro a palavra, ouço a palavra, não pratico a palavra, o caos está da mesma maneira, só que eu vou sair do outro lado mais temeroso, mais triste, mais angustiado e sem esperança. Eu vejo essa pandemia algo interessante. Há muita paz no meu coração. E uma certa alegria em ver que aquilo que Cristo profetizou está se cumprindo diante dos meus olhos. Mas vejo com tristeza o caos que instalou. E a grande tragédia que é para a humanidade disso. Eu creio que a mídia não tem sido clara a respeito do que realmente está acontecendo aí fora. Nas favelas, naqueles que trabalhavam com autônomos, né? E profundamente mostrar a realidade daqueles que viviam dia a dia, ganhando seu sustento de que maneira? Ganhando aquele pouquinho dia a dia, vendendo como autônomo, por exemplo, um feirante e assim por diante. E vejo também que mesmo os poderosos se dobraram e entenderam de que eles são frágeis. E dentro dessa fragilidade, eu como igreja, você como igreja, temos que passar firmes, olhando para Jesus e, acima de tudo, testemunhando para as pessoas que nossa esperança não está no sistema, não está no mundo, não está naquilo que nós possuímos, está em Jesus Cristo. Igreja do Senhor, nós estamos vendo a palavra se cumprir. E veja que interessante é que nós vimos aí que nós estamos há milhares de anos, né, sem paz. Quando é guerra civil, revolução, guerra de país com país, nação contra nação, nós vimos terremotos, vimos tantos sinais, pai contra filho, filho contra pai, mas de repente isso não foi bastante para mexer conosco. Mas quando se tratou de vermos um vírus que está vendo destruindo-nos, matando os seres humanos, deixando o sistema, né, caído, de joelhos, governantes desesperados, aí parece que algo começou a mexer conosco. Aí nós fomos para o confinamento social, dia após dia, cumprindo aquilo que as autoridades têm dito, mas, na verdade, isso mexeu comigo e com você de que maneira? Só para o lado da preocupação e do medo de não se contagiar? Ou na esperança de que Cristo está voltando? Aqui fica a minha palavra. E é uma pergunta que não há como responder agora. E a pergunta é, você tem dado ouvidos de verdade à palavra? Porque dar ouvidos de verdade à palavra é ouvir e praticar. É ouvir e guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Ouvir de verdade é você entender que as profecias estão se cumprindo, você se enquadra em tudo isso e olha para o céu e já percebe que Cristo está às portas. Você precisa entender que não é só passar pela pandemia e sair do outro lado sem ser contagiado, mas tem que haver uma mudança no seu coração. E a coisa principal é que nós estamos aqui de passagem, de que nós somos falíveis, nós somos pessoas que vamos ter que partir, nós somos aqui de passagem. E a questão é como vamos passar por esta vida, e vamos passar por essa pandemia. E o que a igreja será, o que eu e você como igreja seremos pós-pandemia. O que a gente vai mudar no nosso coração, dessa fragilidade. Vimos aí pessoas pobres, ricas, brancas, negras,
todas elas sujeitas à menstruação. Não há mais como fugir. Mas o que isso muda no meu coração? O que isso muda no seu coração? A coisa principal que Deus tem falado no meu coração é justamente isso. Eu tenho percebido e visto a minha fragilidade. A fragilidade do ser humano. A fragilidade do sistema. Por isso, essa fragilidade só nos leva a correr para os braços de Jesus. Eu espero em Deus que você veja que tudo que você tem, muito ou pouco, não vale nada nesta hora, a não ser botar a comida em casa à tarde. Mas isso não vai impedir, ou não vai ser uma arma forte de onde você não possa ser contagiado. A grande questão é que Deus está mostrando toda a fragilidade do ser humano e do sistema criado pelo ser humano. É hora de nós corrermos sobre o braço de Jesus. Igreja do Senhor, Cristo está às portas. Estamos vendo na nossa geração os sinais acontecendo. E agora esse sinal muito iminente que é a peste, que é o coronavírus, que é o Covid-19. Isso aponta o quanto nós precisamos mudar a nossa visão, o nosso pensamento. E mudar de que maneira? Para o reino. Se voltando completamente para o reino. Aqui fica a minha palavra e o meu desejo é que nós, como igreja, tenhamos uma atitude diferente pós-pandemia. Ou quem sabe, já dentro da pandemia e ao sairmos dela, pós-pandemia, nós estamos praticando aquilo que nós estamos aprendendo. Não se esqueça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Essa palavra enfatizada no Novo Testamento tem por objetivo nos chamar a atenção, para não apenas sermos ouvindo a palavra, mas praticante. Fica a minha pergunta. Como você será pós-pandemia? Como eu serei pós-pandemia? Como igreja, como nós seremos pós-pandemia? Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cumprir essa palavra, ouvir e praticar. Que possamos ser completamente diligentes ao ouvirmos a palavra de Deus. E que Deus nos ajude a passar por tudo isso. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do mundo, das famílias que têm seus familiares infectados, daqueles que vão perder os entes queridos, daqueles que estão passando necessidades por não ter o que comer, porque tudo parou. Então que Deus tenha misericórdia do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe. Tenham uma boa semana em nome de Jesus.